E aí, pessoal, todo mundo comeu, tomou um cafezinho? Então, bora continuar a nossa manhã. Agora a gente vai falar sobre onde a ciência encontra a clínica na fotopolimerização com o Carlos Shimokawa. Bom, Carlinhos, como a gente chama ele, gosta muito de pescar. Deve ser coisa de japonês, né? Porque minha família também gosta. Já teve uma banda de rock. Sua cachorrinha Tutuca domina a casa. Hoje ele acaba se dividindo entre São Paulo, onde ele é professor na USP, e em Minas, porque a esposa dele acabou de passar no concurso lá, então agora eles estão aí nesse vai e vem em Minas, São Paulo. E ela também é professora de odontologia. Ele foi até o Canadá durante a pós-graduação para buscar conhecimento sobre a área de fotopolimerização com nada mais, nada menos que o Richard Price, que é o presidente da Academia Mundial de Fotopolimerização. Então, assim, ele desenvolveu várias pesquisas super interessantes lá e hoje ele trouxe toda essa ciência, tudo isso para o Brasil. E ele faz muitas pesquisas aqui no Brasil, inspirando muita gente da área científica. Antes de chamar para o palco, pode vir. Pode vir. Uma salva de palmas para ele, gente. Obrigada por aceitar o convite. E tem vídeo para você, tá? Tô com medo disso. Com muito orgulho que falo do meu filho Carlos Shimokawa. Assim como eu, ele escolheu a odontologia e trilhou um caminho brilhante. Formado pela USP, ele fez mestrado, doutorado e ainda ficou um ano no Canadá para complementar o pós. Hoje ele é docente na própria USP, em uma instituição que tanto valorizamos. E ver o Carlos inspirando as novas gerações me enche de alegria. Além de um profissional competente, ele é um exemplo. Pessoal, eu sou o Luiz, irmão do Carlos. Como irmão dele, a gente tem bastante história, mas uma coisa que marcou bastante na parte acadêmica foi na época que ele estava se preparando para a prova, para professor da faculdade. Nessa época, eu lembro que a gente chegou uma noite que ele estava organizando as coisas dele e a gente viu o tanto de coisa que tinha para colocar no currículo dele. E isso me impressionou bastante, me marcou bastante, porque comparativamente com o meu, tinha umas 50 vezes o que eu tenho no meu currículo. E olha que o meu até que não é tão ruim. Um abraço. Oi pessoal, há aproximadamente 5 anos eu tenho a felicidade de compartilhar minha vida, meu dia a dia com o Carlos e também de acompanhar toda a dedicação e o esforço dele para a formação de novos cirurgiões dentistas, mestres, doutores e especialistas na área e também para o avanço científico na área da pesquisa que ele vem se dedicando ao longo dos últimos anos, que é a fotopolimerização das resinas compostas, seja no Brasil, fora do Brasil e atualmente como docente da Universidade de São Paulo. Então tenho certeza que o Carlos ele tem muito conhecimento científico, embasado cientificamente, aplicável na nossa prática clínica diária como cirurgiões dentistas, visando aí a melhoria das nossas restaurações em resina composta através de uma adequada técnica de fotopolimerização. Então eu desejo a todos vocês um excelente evento, uma excelente palestra, que vocês possam extrair todo esse conhecimento que ele tem, toda essa dedicação que ele vem tendo ao longo desses últimos anos. Um excelente evento a todos. Yes, Carol, toca aqui. Aí quebra as pernas, não sei nem do que eu vou falar mais agora. Deixa eu tomar uma aguinha que deu uma judiada isso aí. Eu tava mais com medo do vídeo do que da aula em si, né? Bom, vamos lá então. Vamos falar sobre um assunto que não é tão atraente, não entra muito com casos clínicos, casos muito bonitos. Eu vou mostrar algumas coisas que a gente estuda na faculdade e até um dos motivos por a gente ter escolhido esse título para a aula. Então, é exatamente a ciência encontrando a clínica. Porque eu, como muitos amigos que estão aqui, muitos pesquisadores, professores de universidades públicas, um dos nossos objetivos e uma das nossas até missões é traduzir aquilo que a gente encontra na universidade para quem está na ponta, realmente realizando esses procedimentos todos. Senão, de nada vale a gente fazer todas essas pesquisas e guardar essa informação na nossa gaveta e não publicar. E então, é por isso que eu estou aqui. E antes de começar, eu queria perguntar aqui para vocês, quem já teve alguma aula de fotopolimerização na vida?
Levanta a mão. Aí é sacanagem porque eu estou com um público muito seleto aqui, né? Mas vocês acreditam que, normalmente, quando eu faço essa pergunta, cerca de 90% dos dentistas nunca tiveram uma aula de fotopolinização na vida? É louco se pensar nisso, né? E aí, eu e o professor Marcelo... primeiro, só me apresentar, eu estou até perdido depois do vídeo, né? Mas só para me apresentar, hoje sou professor da Faculdade de Odontologia, aqui da USP, professor de dentística, faço parte do curso de especialização em dentística, fiz toda a minha formação acadêmica na Faculdade de Odontologia da USP, então sou muito grato a essa casa. E durante o meu doutorado, eu fiz um estágio de doutorado com o professor Richard Price na Dalhousie University. Então, esse cara aqui, eu sou muito grato a esse cara, que ele me ensinou quase tudo que eu sei sobre fotopolinização, então estou aqui hoje muito por conta dele. E outro cara que me ajudou muito nessa vida, e a quem eu sou muito grato, é esse cara aqui, ó. Professor Marcelo Giannini. Acho que muita gente já ouviu falar sobre ele. E a gente escrevia uma coluna numa revista que chamava, na Revista Estética, né, que era, na época que ela era editada pelo Ronaldo Irata, e a gente escrevia uma coluna em que a gente discorria sobre assuntos relacionados à fotoativação, à fotopolimerização. E na primeira vez que a gente foi escrever essa coluna, a gente teve essa ideia. Vamos falar, tá, qual que é a real importância da fotoativação na odontologia? E a gente parou para pensar e a gente chegou a essa conclusão, né? Então, imagina quantos procedimentos no dia a dia clínico de vocês utilizam equipamento fotopolinizador. Todos os dias, né? E muito provavelmente muito mais do que uma vez por dia. Então, se a gente parar para pensar, vou aplicar um sistema adesivo. O sistema adesivo é fotopolimerizável, não é? Em sua maioria. Vou fazer uma restauração em resina composta no dente posterior. Tá, a gente vai utilizar mais do que uma vez um equipamento fotopolimerizador. Vou fazer uma restauração em um dente anterior em resina composta. Também a gente vai precisar de mais do que uma vez de um equipamento fotopolimerizador. Então vou fazer uma cimentação de um retetor intrarradicular. Também a gente vai utilizar mais do que uma vez um equipamento fotopolinizador. Mas eu trabalho mais com indiretas. Mas quando você utiliza um cimento resinoso, mesmo que ele seja dual, pelo menos uma parte dessa polimerização depende da luz, certo? E aí, vamos parar para pensar. Olha o quanto de procedimento, isso sem falar colagem de bracket, aplicação de selante, são muitos procedimentos no nosso dia a dia que a gente depende do equipamento fotopolimerizador. E não é estranho quando eu vou dar uma aula de fotopolimização que tenha a maior parte dos dentistas formados nunca teve uma aula de fotopolimização na vida. Então, essa é a ideia dessa aula. Então, vamos trazer alguns aspectos relevantes que vão ditar e que vão guiar a escolha do nosso equipamento fotopolimerizador, mas não só da escolha do equipamento fotopolimerizador. Porque não adianta você comprar o melhor equipamento fotopolimerizador se você não souber usar, vocês concordam? Então, a gente precisa também ter uma técnica de fotopolimerização adequada para garantir as melhores propriedades do material e da restauração que a gente procura, que a gente vai fazer, né? Então, aqui eu fiz uma sequência no manequim de uma restauração de classe 1. E se a gente parar para pensar, uma restauração em resina composta de classe 1, uma restauração simples, todo mundo concorda? Dentro das restaurações posteriores, provavelmente é a restauração mais simples. Então, vamos contar juntos quantas vezes a gente vai utilizar um equipamento fotopolimizador para uma restauração que é considerada uma restauração muito simples. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou medir a cavidade, e aí depois eu aplico o ácido fosfórico. Aí eu vou aplicar o sistema adesivo, não vou entrar muito a fundo depois da aula do Barceleiro, mas o adesivo é fotopolimizável, certo? Ou seja, primeira vez que a gente utilizou um equipamento fotopolimizador. E aí eu gosto de utilizar, eu tenho utilizado bastante uma técnica de estratificação incremental oblíqua. Então, a gente faz um incremento horizontal e depois a gente faz o desenho dos sulcos. E depois, a gente faz o quê? A gente fotopolimeriza, certo? Então, segunda vez que a gente está fotopolimerizando. Depois disso, eu gosto de aplicar, apesar de muito controverso, eu gosto de aplicar um corante. Mas não para caracterizar o sulco. É mais para eu conseguir ver o limite de cada uma dessas cúspides. Me facilita a vida na hora de fazer a escultura. Só que o que acontece? Esses pigmentos são o quê? Fotopolimerizáveis. Então, vamos lá para
terceira vez que a gente está fotopolinizando dentro da restauração. Depois disso, é ruim ter uma tela muito boa. Olha o que acontece com a tela muito boa. Normalmente, quando eu dou aula, nem aparece, ninguém nem repara, mas aí, o pelo fica desse tamanho, né? Mas é R-bond, tá? É reforço por fibra. Coloca dentro da resina, está tudo certo. Mas daí eu gosto de fazer as camadas com opacidade de esmalte, eu gosto de fazer cúspide a cúspide. Por isso que usar um pigmento me ajuda, porque eu consigo enxergar exatamente o limite de cada cúspide. É claro que aqui fica fácil, né? Mas dentro da boca do paciente não é tão fácil assim. Então, vamos lá. Aí eu faço a cúspide mesovestibular, faço a anatomia, e aí depois faço o quê? Fotoativo. Para cúspide distovestibular, mesma coisa. Fotoativo, quinta vez. Para cúspide mesiopalatina, mesma coisa. Sexta vez. Para cúspide distopalatina, mesma coisa. Sétima vez. Então, pensando nisso, já são 7 vezes que a gente usou um equipamento fotopolinizador. E depois de tudo isso, eu ainda gosto de utilizar um selante de superfície, antes do acabamento polimento, para evitar aquelas porosidades que às vezes ficam e junta aquele remanescente de borracha abrasiva. Aí eu gosto de aplicar um selante de superfície, claro, tiro bastante excesso, só que esse selante, como o Permacil, por exemplo, ele é o quê? Fotopolimerizável. Então, o que a gente faz? 8ª vez que a gente está usando um equipamento fotopolinizador. Então, 8 vezes para a gente chegar nesse resultado. Tudo bem? E aí, o que vocês acham? Se a gente, num procedimento simples, a gente tem que usar 8 vezes um equipamento fotopolinizador. Se a gente não souber fotopolinização, tem alguma chance disso dar certo? Desculpa, não tem nenhuma chance disso dar certo. E aí, normalmente, o que me perguntam quando eu mostro algum caso, alguma sequência, é o quê? Primeira coisa que me perguntam, qual resina você usou? Certo? Ah, mas qual resina você usou? E aí eu fico pensando, tá, mas a resina é tão importante assim? É claro que é importante a resina que você vai utilizar, mas ela é tão importante assim? Porque o professor Richard Price ele faz um comentário que eu gosto muito, que é o seguinte, os fabricantes vendem para a gente a resina composta com um material inacabado. Ele não está finalizado. Todo mundo concorda com isso? Porque o que acontece? Fabricou, colocou dentro de um tubo, e aí vende para os dentistas, certo? E aí o que a gente faz? A gente tira do tubo, insere numa cavidade, certo? Conforma ela, de acordo com os nossos conhecimentos de anatomia, e depois faz o quê? Fotopolimeriza. Ou seja, o resultado final da resina composta, então, a etapa final da fabricação desse material depende de quem? Da gente. E o que acontece? Se a gente não fizer um trabalho bom nessa última etapa da fabricação desse material, vocês acham que o material vai ter as propriedades esperadas pelo fabricante? Por exemplo, o fabricante fala, essa resina tem uma resistência de X, essa resina tem uma capacidade de polimento muito grande, tem uma estabilidade de cor. Tá. E aí, muitas vezes, o que acontece? O dentista, a gente vai lá, fotoativa mal, e a restauração não vai ter essas propriedades prometidas pelo fabricante. E a culpa é de quem? É do fabricante? Ou é nossa? É nossa, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa entender muito bem e aplicar muito bem os nossos conhecimentos sobre fotopolimerização para conseguir fazer a resina chegar, ou qualquer material resinoso, chegar nas propriedades que o fabricante nos promete. Tudo bem? Aí sim a gente faz sentido a gente escolher a resina composta. É melhor, o PV fala muito isso, né? É melhor a gente comprar uma resina mais ou menos e fotoativar muito bem, do que comprar a melhor resina composta e fotoativar meia boca. Porque as propriedades que a gente vai ter vão ser muito inferiores do que aquelas que a gente espera. E a mesma coisa com o sistema adesivo, que é a segunda pergunta. Qual adesivo você usou? Mas quantas vezes vocês acham que me perguntaram isso aqui? Como que você fez a fotopolinização? Qual foto que você usou? Ou mais do que isso, qual técnica de fotopolinização você usou? Porque parece ser óbvio, né? Muita gente compra um equipamento fotopolinizador, muita gente acha que fotopolimerização é o seguinte, você compra um foto, liga o foto, espera o bip, deu o bip, acabou, está tudo certo. Mas vão ter muitos fatores que vão influenciar nessa qualidade de fotopolinização e a gente vai discutir sobre esses fatores, tá?
E aí, eu não podia deixar de trazer o estudo do Paulo Rodolfo, que mostra a longevidade. Inclusive, um dos autores do estudo, o professor Rafael Rato de Moraes, que mostra 33 anos de acompanhamento, com uma taxa de sucesso de 48%. E uma taxa de sucesso quer dizer restaurações que não tiveram que ser reparadas, que estão na boca e não falharam de forma alguma. E taxa de sobrevida de 73%, quer dizer que as restaurações tiveram alguma falha, mas foram passíveis de serem reparadas e continuaram na boca. Estou certo, professor? Então, tá. E aí, pensando nisso, uma taxa de sobrevida de 73% em 33 anos. Mas vocês acham que uma resina mal polimerizada ia durar 33 anos na boca do paciente? Tem comprovação científica relacionada à longevidade dessas restaurações. Mas essa longevidade das restaurações vai depender do quê? Da nossa fotopolimerização. Por quê? A gente sabe que existem diversas consequências para uma polimerização, uma fotopolimerização mal feita. Por quê? A gente vai ter um menor grau de conversão de monômeros em polímeros. Vocês lembram disso? Então, quanto menor o grau de conversão de monômeros em polímeros, piores vão ser essas propriedades da restauração em resina composta. E aí o que a gente vai ter? Propriedades mecânicas reduzidas, a gente vai ter uma adesão prejudicada, a gente vai ter uma menor biocompatibilidade, porque não tem monômero biocompatível. O polímero fica mais estável, mas não tem monômero biocompatível. Maior probabilidade de manchamento e maior degradação a longo prazo. Então, são todas propriedades que a gente não quer para as nossas restaurações, que vão diminuir a longevidade das nossas restaurações. Então, a gente precisa garantir uma correta polimerização. E a polimerização dos nossos materiais resinosos hoje é ativada por quê? Por luz. Tudo bem? Então, temos que nos atentar a isso. E aí, a primeira coisa, ou o primeiro fator que vem à cabeça quando a gente fala sobre fotopolimerização é o quê? São os equipamentos fotopolimerisadores. E a gente tem uma diversidade enorme de equipamentos fotopolimerisadores, né? De diferentes marcas, diferentes modelos, diferentes cores, diferentes preços. E aí a gente fica até na dúvida, né? Qual o equipamento que eu vou escolher? E é exatamente, vamos trazer alguns pontos relacionados à escolha de um equipamento fotopolimerisador. Por exemplo, algo que me tirou o sono durante algum tempo. Vocês viram, há um tempo atrás, uma postagem de Instagram de uma pessoa escolhendo o fotopolimerizador a partir de radiômetro. Aí ele fazia o seguinte, colocava o valo de um lado e um foto chinês do outro lado. Nada contra o foto chinês, mas um foto chinês ruim do outro lado. E aí ele fazia exatamente isso. Coloquei no radiômetro, liguei os equipamentos fotopolimerizadores, um deu 1450, que foi o valo, o outro deu 1660. Ou seja, esse é melhor do que esse. Compre esse equipamento fotopolimerizador, que esse é melhor do que o valo, está aqui o link na bio. Não é esquisito? Será que não tem um conflito? Não está ganhando alguma coisa em cima disso? E aí a gente bate tanto, a gente dá aula sobre fotopolimerização, a gente tenta fazer pesquisa com todas as dificuldades que a gente tem, tenta educar os nossos alunos, e aí no final vem uma pessoa aleatória e fala, é assim que escolhe, e derruba tudo que a gente fez até agora. Assim. E o mais louco de tudo isso é que ele tem muito mais ibope do que a gente, então a gente acaba sendo sufocado por esse tipo de informação de qualidade duvidosa, digamos assim. Então vamos falar o seguinte, vamos trazer um artigo científico para falar, tá, podemos confiar nos equipamentos, nos radiômetros, para comparar diferentes equipamentos fotopolimerizadores? E aqui é um estudo que a gente publicou um tempo atrás, mostrando que não. A gente não consegue utilizar radiômetros para comparar diferentes equipamentos fotopolimerizadores. Por quê? Aqui a gente tem um gráfico... Opa, apertei o botão errado. Aqui, ó. Aqui a gente tem... Ih, perdi. Parou de funcionar. Aqui, ó. Aqui a gente tem gráficos comparando diferentes radiômetros quando eles mensuram diferentes equipamentos fotopolimerizadores. Tudo bem? E a gente vê que tem radiômetros que erram para mais e tem radiômetros que erram para menos. Ou seja, não tem como a gente comparar diferentes equipamentos fotopolimerizadores com esses equipamentos radiômetros. Então, você escolher um equipamento fotopolimerizador, colocando esses dois equipamentos no radiômetro e mostrando qual que dá um número maior, isso está completamente errado. E aí, só que não quer dizer que os radiômetros não são úteis. Os radiômetros são úteis, sim.
Para quê? E até algo que a gente escreveu no artigo, que ele é útil para comparar um mesmo equipamento ao longo do tempo, não comparar diferentes equipamentos. Por quê? A gente precisa monitorar a luz que sai pelos nossos equipamentos fotopolimizadores. Tudo bem? A gente precisa garantir que esses fótons emitam a mesma luz ao longo do tempo. Porque se essa luz começar a cair, a gente consegue perceber? Emitiu 100 miliwatts a menos. 110 miliwatts a menos. Não consegue. E aí, quando que a gente vai perceber? Quando ele parar de funcionar. E quando ele parar de funcionar, imagina quanta restauração a gente já fez com foto que estava ruim. E aí, tudo restauração que vai falhar, e aí é nossa capacidade clínica e a nossa credibilidade que está indo por água abaixo, certo? Para quem tiver curiosidade de uma análise profunda do próprio equipamento fotopolimizador, a gente tem um projeto de extensão na faculdade que a gente tem equipamentos laboratoriais para conseguir fazer esse tipo de mensuração. Então, quem tiver curiosidade, a gente abre as portas da faculdade para que a comunidade consiga usar esses equipamentos e a gente consiga entregar um relatório para quem se proponha a levar o equipamento para a faculdade. Tudo bem? O grande problema é que vocês têm que levar o equipamento até a faculdade, mas a gente faz essa avaliação. Então, quem tiver interesse, manda um e-mail para esse e-mail aqui. Criativo e-mail. Outro fator de escolha é o preço do equipamento, né? Porque muita gente compra equipamento pelo preço. E aí existe outro artigo científico que avaliou a relação de custo-benefício de diferentes equipamentos fotopolimizadores. Um estudo que o Price participou, do professor Carlos Soares, onde o que foi encontrado? Que realmente não existe mágica. Equipamentos mais caros vão entregar mais do que equipamentos mais baratos. E entregar mais em quais aspectos? Principalmente nesses aspectos aqui. Equipamentos com maior custo entregam maior potência, certo? E também maior tamanho de ponta. E vamos falar um pouquinho sobre cada um desses aspectos. Primeiro, tamanho de ponta. Vocês concordam que facilita a nossa vida ter uma ponta maior? Porque o que acontece? A gente precisa cobrir a restauração inteira por luz para polimerizar. Se a restauração ou o material resinoso não receber luz, ele não vai polimerizar. Ou seja, se a gente tem uma ponta pequena, a gente vai ter que fazer múltiplos pontos de exposição para conseguir cobrir essa restauração inteira por luz. E é isso daqui que a gente avaliou nesse estudo científico aqui. Então, são diferentes equipamentos fotopolimizadores. Estou errando o botão aqui. Esse aqui com uma ponta maior e uma distribuição de luz melhor. E, por exemplo, esse equipamento aqui é um equipamento comprado pelo AliExpress. Dá para ver a diferença do tamanho da ponta? E olha o que acontece aqui. Vamos fazer uma restauração mesio-oclusal num primeiro molar inferior. Olha quantos pontos de fotoativação que a gente consegue cobrir a restauração toda com foto com um tamanho de ponta grande. 2 pontos a gente cobriu a restauração toda. Olha se a gente tem um foto com um tamanho de ponta pequeno. A gente precisa de múltiplos pontos de fotopolimização. Isso vai acarretar o quê? Perda de tempo. E, além disso, outro fator que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, que é aumento de temperatura. Tudo bem? Quanto mais tempo a gente fica com o foto ligado, maior vai ser esse aumento de temperatura. E não só isso, né? Principalmente para fotopolimização de resinas do tipo bulk fill. Então, por muito tempo, a gente utilizou somente a técnica incremental, que a gente fazia diferentes incrementos, mas, de um tempo para cá, a gente tem a possibilidade de utilizar restaurações feitas com resina bulk fill, que a gente consegue espessuras maiores, profundidade maior de polimerização. Tudo bem? E quando a gente pensa em resina bulk fill, normalmente a gente associa o quê? Profundidade de polimerização, certo? E muito dificilmente a gente associa isso ao quê? Largura de polimerização. Porque quando a gente faz incrementos maiores, a gente pensa muito em profundidade. Mas, por exemplo, se a gente tem uma restauração MOD, essa largura do incremento é muito grande também. Ou seja, a gente precisa se preocupar em cobrir essa restauração inteira, essa MOD, com luz. Tudo bem? E aí isso é outro estudo que a gente fez comparando diferentes tamanhos de ponteira com a polimerização de restaurações MOD. Então, aqui, imaginem que isso daqui são seções transversais de restaurações MOD. Tudo bem? Aqui é a caixa oclusal,
Vocês estão vendo a ponteira? Aqui é a caixa oclusal e aqui as caixas proximais. Tudo bem? E a gente fez um ponto de fotopolimização no centro de cada uma dessas restaurações MLD. E olha o que acontece, que interessante. Quanto mais vermelho, mais bem polimerizado está o material. Quanto mais azul, menos bem polimerizado está esse material. E olha o que acontece. Quando a gente utiliza equipamentos com a ponta pequena, olha o que acontece. Só no centro, essa restauração está bem polimerizada. Olha no fundo das caixas proximais. Essa polimerização fica muito ruim. E às vezes a gente se preocupa muito com profundidade de polimerização, mas não se preocupa com largura de polimerização. Tudo bem? Quando a gente tem pontas maiores, olha o que a gente tem. A gente tem uma homogeneidade maior da polimerização. Mas, mesmo assim, o fundo das caixas proximais ainda não estão tão bem polimerizados assim. Quando a gente aumenta o tempo de exposição, a gente consegue melhorar um pouquinho essa homogeneidade. Mas, mesmo assim, no fundo das caixas proximais continua ruim. Então, se a gente tem equipamentos com a ponta pequena, o que a gente recomenda quando a gente vai fazer restaurações do tipo bulk fill, amplas? Mais de um ponto de fotopolimerização. Tudo bem? Tem uma MLD, vou restaurar de uma vez só com uma resina bulk fill. Faz mais do que um ponto de fotopolimerização. Provavelmente, uma em cada caixa proximal e uma na caixa oclusal. Aí a gente teria uma homogeneidade maior da polimerização. E olha que interessante, depois a gente pegou essas restaurações e imergiu em solvente. E o que o solvente faz? Ele retira os monômeros residuais. E quando ele retira os monômeros residuais, que não participaram da reação da polimerização, a resina fica branca opaca. Olha que interessante. Aqui na caixa oclusal está bem polimerizado, certo? Não tem nenhuma região branca opaca. Só que olha aqui no fundo da caixa proximal. Está bem mal polimerizado, né? E é isso que a gente pode estar fazendo quando a gente faz as nossas restaurações em resina bulk fill, se a gente não se atentar com a técnica de fotopolimerização. Então, não só para restaurações posteriores em resina bulk fill, por exemplo, para restaurações anteriores, quando eu faço facetas, está em alta fazer faceta, parece, né? Então, a gente faz incrementos únicos como última camada. E aí, como última camada, a gente tem que cobrir essa camada inteira por luz. E olha aqui, ó, uma ponta pequena, a gente não vai conseguir cobrir a vestibular toda do dente. Com uma ponta maior, provavelmente a gente consegue cobrir melhor essa vestibular toda. Tá, mas todos os fabricantes sabem que é importante ter uma ponta maior, vocês não acham? Todo mundo sabe aqui, todo mundo gostaria de uma ponta maior para o equipamento fotopolimerisador, certo? E por que então, não são todos os fabricantes que aumentam o tamanho da ponta dos seus equipamentos fotopolimerizadores? Por conta de alguns fatores. Vamos falar sobre esses fatores. O primeiro deles é a potência. E aí vai começar a ficar um pouco pesado, mas eu prometo que vai ser o mais rápido possível. A potência significa a quantidade de fótons emitidas por um equipamento fotopolimerizador, independente da área de emissão. Então, aqui a gente tem um equipamento de alta potência, que emite, olha que esquema rebuscado. Cada bolinha dessa é um fóton. Então, aqui são mais fótons emitidos ao mesmo tempo, enquanto aqui a gente tem menos fótons sendo emitidos ao mesmo tempo. Ou seja, aqui a gente tem um equipamento de alta potência e ali um equipamento de baixa potência. E por que isso é importante? Olha, vamos falar sobre fotoquímica. Porque temos uma lei que chama Lei de Stark-Einstein, a segunda lei da fotoquímica, que diz para cada fóton de luz absorvido por um sistema, uma molécula é ativada numa reação química. Ou seja, se a gente tem mais fótons sendo emitidos ao mesmo tempo, tem mais moléculas sendo ativadas ao mesmo tempo e a reação vai acontecer de forma mais rápida. Tudo bem? Ao passo que, se a gente tiver um equipamento de baixa potência, a gente vai ter menos fótons sendo emitidos ao mesmo tempo, menos fotoiniciadores sendo sensibilizados ao mesmo tempo e a reação vai acontecer de maneira mais devagar. Tudo bem? Ou seja, pensando nisso, o que a gente quer? Um equipamento de alta potência. Só que a gente precisa entender as diferenças de nomenclatura entre diferentes conceitos dentro da física aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a potência, a gente já falou, que é a quantidade de fótons emitidos independente da área. E a gente tem outro conceito que chama excitância radiante, que é uma potência por uma área. E aqui, na excitância radiante, a gente considera a área de emissão da luz. Ou seja, se a gente tem um equipamento fotopolimerizador, é o tamanho da área do quê?
da ponta. Tudo bem? E a hesitância muitas vezes é confundida com a irradiância. Por quê? Porque é a mesma forma, a potência pela área. Só que a irradiância é a potência pela área irradiada pela luz. Não o que está saindo da ponta do equipamento, mas o que está chegando no material restaurador. Tudo bem? Isso é extremamente importante, porque quase nunca numa situação clínica a gente vai ter a mesma coisa que está saindo do nosso equipamento, está chegando no nosso material restaurador. Isso é um grande problema. E vamos discutir um pouquinho mais para frente. Estou prometendo um monte de coisa, vamos ver se dá tempo, né? Então vamos fazer um cálculo de hesitância bem rápido aqui, ó. Aqui a gente tem um equipamento que tem um diâmetro de 8 milímetros. Então vamos converter isso para centímetros, 0,8 centímetros. E a gente precisa calcular a área de emissão. Então a área de um círculo, πr ao quadrado, aqui a gente vai ter 0,5 centímetros quadrados de área desse equipamento fotopolinizador. Vamos supor que esse equipamento tem uma potência de 1000 miliwatts. Quando a gente vai calcular a hesitância, a gente vai ter potência pela área, então 1000 miliwatts dividido por 0,5, a gente vai ter o quê? 2000 miliwatts por centímetro quadrado de hesitância radiante. E é importante a gente entender a diferença entre potência e hesitância, porque existem alguns fabricantes de equipamentos fotopolinizadores que eles sabem que o equipamento deles não é tão legal assim. E aí, o que eles fazem para fazer o equipamento deles parecer melhor do que ele realmente é? Usando esses conceitos matemáticos, físico. Tudo bem? Então, por exemplo, aqui eu tenho o Valo Grand. Opa, deu spoiler aqui. Ó. O Valo Grand tem uma ponta de 11,6 milímetros de diâmetro. Tudo bem? Aqui, o Celalux tem uma ponta de 7,1 milímetros de diâmetro. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre as características desses equipamentos fotopolinizadores. A potência do Valo Grand é mais do que o dobro da potência do Celalux. Tem 1000 miliwatts de potência contra 430 miliwatts de potência do Celalux. Só que, quando a gente vai calcular a hesitância desses equipamentos fotopolinizadores, como a área do Valo é muito maior do que a área do Celalux, o que acontece? Olha o que acontece aqui. A hesitância do Celalux fica melhor do que a hesitância do Valo. Quer dizer que o Celalux é mais potente? Não. Quer dizer que a ponta dele é menor. Deu para entender? E aí, qual que é o problema disso? Tá. O que é importante para a nossa restauração? Potência ou hesitância? Quem chuta? Potência. Na verdade, não é nenhum dos dois. O mais importante é a irradiância. É o que está chegando no material restaurador. Então, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas vocês entendem por que é difícil aumentar o tamanho da ponta? Se a gente aumenta o tamanho da ponta, aumentei o quê? A área dessa ponta, certo? Se eu somente aumentar a área dessa ponta, o que vai acontecer com a hesitância? Vai para baixo. Então, o que a gente precisa fazer para conseguir aumentar o tamanho da ponta, mantendo a mesma hesitância? Aumentar a potência desse equipamento. E não é fácil aumentar a potência do equipamento. Isso exige muito desenvolvimento, muita pesquisa e desenvolvimento. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, esse daqui é um tamanho de ponta da maior parte dos fabricantes de equipamentos fotopolinizadores. Que aí a gente considera só essa parte de emissão aqui, que são cerca de 9 milímetros. Para a gente passar disso daqui para isso daqui, a gente precisa dobrar a potência do equipamento fotopolinizador. Loucura, né? Então, por isso que não é tão fácil assim a gente aumentar o tamanho da ponta do equipamento fotopolinizador. E aí a gente se depara com alguns anúncios como esse aqui. Alguém já ouviu falar desse equipamento aqui? Ó, o equipamento mais potente do mundo. Quem já ouviu falar nele, levanta a mão. Você não vale, garoto. Mas quando ele se diz o melhor em alguma coisa, o melhor equipamento, mais potente, e ninguém conhece, tem alguma coisa esquisita aí, não tem? E é exatamente isso. Agora que vocês estão craques em analisar equipamentos fotopolinizadores, vamos analisar esse equipamento. Primeira coisa, eles descrevem aqui como output intensity, que é hesitância, a nossa hesitância. 5.000 a 6.000 miliwatts por centímetro quadrado. Alto, não é? Bem alto. Considerando que a média dos equipamentos é cerca de 1.000 miliwatts por centímetro quadrado, é bem alto. E aí, ó, por conta disso, ele fala, você consegue fotopolimerizar qualquer material em 1 a 3 segundos.
Seria ótimo, né? Já pensou 1 segundo, feito. Só que olha o que vocês conseguem observar aqui. Ó. Não tem algo de errado aqui? Ó. Olha o tamanho dessa ponta. Para que serve isso no nosso dia a dia clínico? Para nada. Você não consegue cobrir nada ali. Ou você cobre, aí você tem que fazer 5 pontos de fotopolinização. Ou seja, você está gastando mais tempo do que se você cobrir com um equipamento grande. Tudo bem? E, além disso, a reação de polimerização não é tão fácil assim. Aí vou judiar de vocês com uma sequência de reação de fotopolimerização, que diz o quê? A gente tem primeiro uma ativação, que no nosso caso é geração de radicais livres, por o quê? Por luz, certo? Quando a gente gera radicais livres, isso começa a reação de polimerização na fase de iniciação. Eu não vou judiar tanto assim de vocês. Mas depois da iniciação, esses monômeros vão se transformando em polímero e aí esse polímero vai se propagando, a fase de propagação. Só que isso não acontece para sempre. Isso uma hora termina. Tanto que o grau de conversão de monômeros em polímeros médio de uma resina composta, bem fotopolimizada, gira em torno de 60% a 70% de monômeros que viraram polímeros. Ou seja, tem uma hora que isso termina. E quando ela termina, acontece a união de basicamente 2 radicais livres. Agora, imaginem o seguinte. Quando a gente tem um equipamento de alta potência, a gente tem mais fótons, ou seja, a gente gera mais radicais livres, certo? A chance desses radicais livres se encontrarem, quando a gente tem muitos radicais livres dentro de um material, é maior ou menor se a gente tiver só 2 ou 3 radicais livres aqui espalhados. Quanto mais radical, maior a chance deles se encontrarem. E aí, isso leva a uma maior quantidade de terminação do tipo birradical, que é um tipo de terminação da reação de polimerização. Então, no final, a gente tem um estudo que a gente comparou a utilização de um equipamento com hesitância de 1.200 mW por centímetro quadrado por 15 segundos, com um equipamento que está emitindo 3.600 mW por centímetro quadrado por 5 segundos. E olha que interessante, isso depende do material restaurador. Mas dependendo do material restaurador, a gente tem um pior resultado de grau de conversão e propriedade mecânica, se a gente utiliza uma hesitância muito alta. Talvez por isso que no Valo X, que é uma evolução dos outros valos, não tenha mais o modo de altíssima potência. Tudo bem? Muitas vezes me perguntam, quantos que você utiliza? Aí eu falo, nunca. Mas aí, esses 2 modos já entram numa irradiância média, ali, uma hesitância média, que vai conseguir atingir um grau de conversão adequado, certo? E aí, vai na contramão de outros equipamentos fotopolinizadores que tem 50 modos diferentes, até fica perdido, né? Aí você começa a medir, aí quando você vai chegar no que você queria, você passa. Aí você fica puto que você tem que voltar tudo, né? É uma loucura isso. E se isso fizesse sentido, vocês acham que... Quantos equipamentos de fabricantes grandes vocês veem que tem esses monte de modo? Quase nenhum, né? Ou nenhum. Isso nos leva a uma dica aí, né? Se ninguém está usando, significa alguma coisa, provavelmente não funciona. E aí a gente tem um outro estudo clássico que mostrou isso faz muito tempo, que esses modos soft start, pulse, no final eles não funcionam tão bem assim. Porque o que acontece? É claro que são equipamentos mais antigos aqui, que é um estudo antigo. Mas esses modos todos, o objetivo desses modos era diminuir a tensão gerada em decorrência da contração de polimerização. Tudo bem? E aí, para diminuir essa tensão gerada em decorrência da contração de polimerização, começava com uma luz mais baixinha ali, para aumentar aquela fase pré-gel, lembra da reação de polimerização? Depois, no final, uma luz bem forte para garantir um alto grau de conversão. Mas, no final, o que se entendeu? Que realmente contrai menos. Na verdade, não contrai menos. O estresse desenvolvido é menor, ó, para os modos Pulse e Soft Start. É menor. Só que, por que é menor? Porque o grau de conversão também é menor. Você quer que uma resina não contraia? É só você não polimerizar ela, não vai contrair. É exatamente isso que acontece aqui. Ou seja, esses modos não servem para nada. Tudo bem? Aí, outro fator que vai influenciar na potência ou na hesitância do equipamento fotopolinizador é a bateria. Tudo bem? E aí a bateria pode influenciar, porque tem equipamentos que, quando a gente utiliza com a carga cheia, aqui, ó, um estudo que a gente publicou um tempo atrás, eu perco aqui, ó, com a carga cheia, é diferente de se a gente usa depois de 50 exposições, ou diferente do que
quando a gente usa sem exposições. Olha ali, ó, quando a gente vai utilizar um foto chinês que a gente comprou pelo AliExpress, a saída de luz vai diminuindo. Ó. E aí você quer, quando você está com o equipamento carregado é uma coisa, você faz uma restauração boa, só que no final do dia a restauração já está mais ou menos. Você não quer isso, né? E não foi só o nosso grupo que viu isso. Um estudo do grupo do PV mostrou a mesma coisa. E mostrou, inclusive, que isso tem influência no grau de conversão de resinas compostas fotopolarizadas com equipamentos de diferentes níveis de bateria. E aí a gente fica mais tranquilo porque os equipamentos dos melhores fabricantes, eles têm uma eletrônica mais rebuscada. Ou seja, quando o equipamento percebe que não vai ter energia o suficiente para dar o máximo, ele para de funcionar. Ou seja, não tem essa diminuição da saída de luz conforme a bateria vai drenando. Então, você pode usar de maneira tranquila. Mas eu gosto da ideia de ter a opção de se usar com fio ou sem fio. Para situações muito específicas, por exemplo, esqueci de carregar a bateria. Quem nunca esqueceu de carregar a bateria, levanta a mão. Eu esqueci várias vezes já, inclusive celular, fotopolinizador. E aí, numa situação de urgência, às vezes a gente consegue se virar com isso. Ou um procedimento, você está no meio do procedimento, aí para de funcionar. Aí você fica sem. Não, faz sentido ter a opção de usar com fio muitas vezes. Tá? E vamos voltar para aquela pergunta. Tá, por que é difícil aumentar o tamanho da ponta? A gente já viu a relação da potência, certo? Agora vamos falar sobre outro fator, que é o perfil do feixe de luz. O perfil do feixe de luz, basicamente, é a distribuição da luz pela ponta do equipamento fotopolinizador. Tudo bem? Se vocês olhassem, ligassem e olhassem a ponta do equipamento fotopolinizador, o que ia acontecer? Vocês vão ficar cegos, primeira coisa. Certo? Porque a gente não pode olhar para a luz que é emitida pelo equipamento fotopolinizador. Mas a gente não conseguiria ver nada, porque é muito forte a luz. E a gente tem equipamentos que conseguem medir isso. Então, se a gente pega equipamentos específicos, a gente consegue ver diferentes distribuições de luz pela ponta do equipamento. Aqui a gente tem um equipamento, quanto mais vermelho, mais forte a luz está sendo emitida por essa região. E quanto mais azul, mais fraco está sendo essa luz emitida. Equipamentos como esse daqui, ó, tem uma distribuição de luz homogênea. Olha que legal. Mas olha esse daqui, ó. Equipamentos como esse tem a luz concentrada aqui no centro dessa ponteira. Tudo bem? Ou seja, a luz que a gente consegue aproveitar para fotopolimerizar um material resinoso é só essa daqui, ó. Então, a ponteira tem quase 8 milímetros de diâmetro, mas o que a gente consegue aproveitar está só aqui, ó. Isso nos traz uma falsa impressão de que a gente está cobrindo essa restauração por luz, quando, na verdade, a gente não está cobrindo. E aqui eu trago o perfil do feixe de luz de diversos equipamentos fotopolinizadores. Ou seja, isso está tudo em escala de máximo, tá? Mas quanto mais vermelho, mais forte, quanto mais azul, mais fraco. Tudo bem? E aqui, ó, equipamentos como esses 3, por exemplo, eles fizeram um bom trabalho. Ó. Estão todos, de certa forma, homogêneos aqui. Tão homogêneos quanto o Valo X. O Valo X também tem uma distribuição de luz homogênea. Só que, olha esses equipamentos fotopolinizadores aqui. Ó. Eles não têm uma distribuição de luz homogênea. Tudo bem? Ou seja, vai ter região da restauração que vai ficar mais bem polarizada e região da restauração que vai ficar menos bem polimerizada. E não é isso que a gente quer, certo? E por que isso influencia em aumentar o tamanho da ponta do equipamento fotopolinizador? Porque para conseguir aumentar o tamanho da ponta do fotopolinizador, a Ultradent colocou 12 LEDs na ponta do equipamento dele. Olha aqui, a distribuição dos LEDs. Tá certo que 4 são LEDs brancos, que são LEDs para diagnóstico. Mas a gente tem 4 azuis e 4 violetas. Ou seja, a gente tem 8 LEDs para fotopolimerização. Enquanto a maior parte dos equipamentos tem 2, 1, 3, 4, no máximo. Aqui eles tiveram que aumentar a distribuição desses LEDs para conseguir fazer a ponta inteira emitir luz. Não adianta ter uma ponta gigante e só o meinho ali emitir luz, né? Certo? E aí, vamos lá. A gente viu que tem 4 LEDs azul e 4 LEDs violeta. Por que a gente tem isso? A gente tem fotos, por exemplo, que emitem luz azul e fotos que emitem luz azul e violeta. E por que isso? E aí, vamos voltar para a fotoquímica, porque a gente tem a primeira lei da fotoquímica, que eu não vou falar esse nome, mas que diz que a luz precisa ser absorvida por um fotoiniciador para que a reação fotoquímica aconteça.
Tudo bem? Ou seja, o fotoiniciador tem que ser compatível com a luz que você está entregando para essa resina. E é exatamente isso que a gente tem. A gente tem não só um fotoiniciador, a gente tem vários fotoiniciadores disponíveis que são utilizados na composição dos materiais resinosos. Por exemplo, a canforoquinona, o TPO e o ivocerin. E aí vocês conseguem perceber, por exemplo, por que a canforoquinona às vezes pode ser um limitador. Vocês conseguem ver a cor? E aí, para você fazer um BLLLXL, não fica tão fácil você desenvolver um material com essa cor. Tudo bem? E aí eu vou judiar de vocês mais ainda. Eu trouxe um artigo que mostra a absorção dos fotoiniciadores comparada com a emissão de equipamentos fotopolimerizadores. Tudo bem? Então, aqui, em linha contínua, a gente tem a absorção dos fotoiniciadores. Aqui em amarelo é a absorção da canforoquinona, em azul é a absorção do TPO, e ali, na linha tracejada vermelha, por exemplo, a gente tem a emissão de um fotoiniciador com somente luz azul perto dos 460 nanômetros aqui. Na linha preta tracejada, a gente tem a emissão de equipamentos de luz azul e violeta. Aqui é a luz azul, perto dos 460, e a luz violeta perto dos 400. Por que isso é importante? Porque, para funcionar, precisa ter compatibilidade da absorção do fotoiniciador com a emissão do equipamento fotopolimerizador. Então, para isso funcionar, a gente tem que ter sobreposição entre a emissão e a absorção aqui nesse gráfico. Então, vamos observar isso. Se a gente tem um equipamento que emite somente luz azul e vai fotopolimerizar um material que tem a canforoquinona como fotoiniciador, a gente tem sobreposição? Tem, ó. Tudo isso daqui é sobreposição. Ou seja, vai funcionar, vai sensibilizar. Se a gente tem um foto que tem luz azul e violeta e vai fotoativar um material que tem canforoquinona, aqui, ó, a gente tem sobreposição também. A luz violeta, muita gente acha que não sensibiliza a canforoquinona, mas também sensibiliza. Ó. Menos, mas sensibiliza. Então, vai funcionar. Quando a gente pega o TPO, por exemplo, se a gente tem uma luz azul, a gente tem sobreposição com a absorção do TPO aqui em azul? Não tem. Ou seja, não adianta você ficar 5 dias com foto ali que não vai funcionar. O material não vai polimerizar. E aí a gente descobre por que alguns fotopolimerizadores têm a luz violeta também. Exatamente para conseguir sensibilizar esses fotoiniciadores alternativos à canforoquinona. Ou seja, muita gente me pergunta, tá, luz violeta ou luz não violeta? São todos os materiais que têm esses fotoiniciadores alternativos à canforoquinona na sua composição? Não. Inclusive, a maioria não tem. Mas como que a gente sabe? Como que vocês sabem qual que é a composição de fotoiniciador do seu material resinoso? Como que vocês descobrem? O de vocês? Vocês não descobrem. O fabricante não informa isso para a gente. Não é um absurdo? E aí, o que a gente faz? Eu vou dar minha opinião aqui, agora é a minha opinião. Eu prefiro ter e não precisar do que precisar e não ter. Ou seja, eu prefiro ter a luz violeta e não precisar dela do que, às vezes, precisar e não ter. Tudo bem? Então, tá bom. E aí, muita gente pega... Eu já vi em muitas aulas, o pessoal jogando a luz do vale e falando, olha como não é homogêneo. E aí realmente você vê 4 pontos distintos de luz, né? Aqui, ó, aqui na restauração vai ficar só azul, aqui na restauração vai ficar só violeta. Mas daí no consultório vocês fazem como? Falam, ó, Garofalo, abre a boca aí, deixa eu fotopolimerizar a sua resina. Não é assim, né? Então, olha que interessante que acontece quando a gente vai aproximando o foto do nosso alvo. Ele vai homogeneizando essas luzes. Então, no final, a restauração toda vai receber todas as cores de luz. Não é interessante? Aí não pode mais olhar, né? Senão vocês vão ficar cegos. Não, no vídeo eu acho que pode, nunca medi isso. E não adianta só ter o melhor equipamento fotopolimerizador. A gente precisa posicionar esse equipamento de maneira adequada. Tudo bem? E a gente precisa entender como que esse posicionamento vai influenciar no resultado da nossa restauração. E quando a gente pensa em posicionamento, eu acho que a primeira coisa que vem na minha cabeça é o efeito do distanciamento. Então, a gente quer que o equipamento fotopolimerizador fique o mais próximo possível. Todo mundo aprendeu isso, não aprendeu? E por que isso? Vamos
entender um pouquinho melhor. Para entender isso um pouquinho melhor, a gente precisa entender um pouquinho sobre colimação do feixe de luz. A colimação do feixe de luz é basicamente o quanto que o feixe dispersa com o aumento da distância. Por exemplo, nunca tenho um laser, hoje eu tenho um laser. Ó, tem uma bolinha aqui, certo? Quando eu aponto... Ah, merda. Quando eu aponto o laser aqui... Tenho o laser, mas não sei usar, né? Não adianta de nada. Quando eu aponto o laser aqui, o que aparece lá na tela? Uma bolinha também, certo? Ou seja, o feixe de luz é colimado, ele não sofre dispersão com o aumento da distância. Isso é ótimo. Mas se eu pegasse uma foto, independente de qual foto for, e jogar na parede, o que vai acontecer? Vai ocupar a parede toda. Ou seja, o feixe de luz é menos colimado. Mas não são todas as fotos que têm a mesma colimação. Tem fotos que têm uma colimação maior e fotos que têm uma colimação menor. E por que isso é importante? Quando a gente vai fotopolinizar, olha que esquema bonito. Quando a gente vai fotopolinizar uma restauração, quando a gente está o mais próximo possível da restauração, vocês concordam que tudo, ou quase tudo, que está sendo emitido pelo equipamento está chegando na restauração? Sim? Ou seja, a hesitância é muito próxima da irradiância nessa situação. Mas quando a gente aumenta a distância, olha o que acontece. Isso daqui é o que está sendo emitido. Mas só isso daqui está chegando na nossa restauração. O resto é tudo luz perdida. Então, a nossa hesitância acaba ficando muito longe da irradiância. Por isso que a gente precisa chegar o mais próximo possível da nossa restauração. E aí, a gente tem diferentes equipamentos, tem diferentes níveis de colimação. Por exemplo, está cortando um pouquinho aqui, mas tudo bem. Aqui, ó, esse foto da esquerda de vocês, ele tem a luz mais colimada. Ou seja, a 0 milímetros de distância, ele entrega 1.400 miliwatts por centímetro quadrado, que é 100% da luz. Tudo bem? Quando a gente aumenta essa distância para 3 milímetros, que é normal, certo? A gente tem, só de altura de cúspide profundo de sulco, a gente tem muitas vezes 1 milímetro, quase 2 ali, certo? Então, quando a gente tem um aumento de 3 milímetros, olha o que acontece, a gente perde cerca de 14% da luz que está sendo emitida. Então, a gente acha que está entregando 1.400, mas a gente está entregando 1.200. Quando a gente aumenta para 6 milímetros, olha o que acontece, a gente perde 29% da luz que a gente acha que está entregando. Você acha que está entregando 1.400, mas você está entregando 1.000, na verdade. Isso por um foto bom. Agora, vamos ver um foto não tão bom. Olha aqui, mesma situação. A 0 milímetros, estamos entregando 1.400, recebendo 1.400. Quando a gente aumenta 3 milímetros, a gente perde metade da luz. Olha que loucura. Você acha que está entregando 1.400, mas está entregando 700. Quando a gente aumenta essa distância para 6 milímetros, a gente perde 75% da luz. Ou seja, você acha que está entregando 1.400, só que você está entregando 350. Tem chance disso dar certo? Não tem zero chance disso dar certo. E aqui um estudo que a gente fez, está em fase de publicação, a gente está submetendo para uma revista, comparando diferentes equipamentos fotopolinizadores. Então, aqui a gente tem o valo X, que ele está naquela situação, ele perde luz, mas ele perde luz naquela situação que é o mais colimado possível. Comparado com alguns fotos, aqui é uma foto AliExpress, e aqui é uma foto de um fabricante brasileiro. Olha como muda a perda de luz quando a gente aumenta a distância, né? E aí, não são só esses fatores. Por exemplo, a gente precisa posicionar o equipamento de maneira adequada, cobrindo a restauração inteira, sem gerar sombra. E aqui, para fazer isso, a gente tem que manter a ponta do equipamento aqui perpendicular ao longo eixo do dente, vocês concordam? E olha que interessante, o formato do equipamento, o desenho do equipamento, vai nos dizer o quão possível é se fazer esse posicionamento correto ou não. Olha aqui um estudo publicado pelo Price com Janine, a Carol Bosso. Olha aqui, ó. Esses dois fotos são os únicos que foram corretamente posicionados sobre o segundo molar inferior do manequim. Então, esse manequim teve uma restrição da abertura bucal, e aí a gente consegue posicionar essas fotos de maneira adequada no segundo molar. Aqui nessa linha de cima, a gente tem o mais posterior que os fotos conseguiram chegar. Tudo bem? Por exemplo, aqui no B, a gente chega até o primeiro molar. Aqui no C, a gente chega entre o segundo pré e o primeiro molar. No D, a gente consegue chegar na distal do primeiro molar. Olha o E.
O mais posterior que a gente consegue é o canino, bem posicionado. Ou seja, esse foto só para dente anterior. Então, comprem esse foto para dente anterior somente. E aí, quando a gente força o equipamento, essa é a linha de baixo, quando a gente força o equipamento sobre a restauração, tudo bem? Sobre esse segundo molar. Olha o que começa a acontecer. Você consegue ver que começa a angular a ponta do equipamento? E olha o que a gente fez na publicação de uma coluna de fotopolimerização. A gente fez uma restauração mesio-oclusal no manequim. E aí, para fazer uma restauração de classe 2, normalmente a gente usa que tipo de material para a matriz? Metálica, certo? Para conseguir restabelecer o ponto de contato de maneira adequada. E aí o metal deixa a luz passar? Não, o metal bloqueia a luz. E a gente preencheu essa cavidade com uma resina bulk fill e fotoativou por 10 segundos, que era o recomendado pelo fabricante. Simulando o quê? Aquele ângulo que é formado quando a gente força o posicionamento mais posterior desse equipamento fotopolimizador. E olha o bom do manequim é que a gente consegue tirar o dente depois para ver como ficou a restauração. Olha o que acontece com essa restauração. Olha como está a resina no fundo da caixa proximal. Está bem polimerizada? Não, está mole. E não quer dizer que está durinho, está bem polimerizado. Porque aqui o mais perigoso de tudo, isso daqui é péssimo. Opa! Isso daqui é péssimo. Está nada polimerizado. Mas aqui, ó, na oclusal, o que acontece? Está durinho ali. E aonde que a gente consegue ver? A gente consegue ver essa região aqui? Não. O paciente consegue ver? Não. A gente consegue ver aqui só. E está ótimo, fizemos um bom trabalho. Mas, na verdade, quando a gente vai analisar, a gente tem isso aqui. Por isso que a gente precisa nos atentar à fotopolimerização adequada. Olha aqui, quando a gente vai posicionar um foto com perfil baixo, a gente consegue posicionar com uma abertura razoável, certo? Em cima de um segundo molar. Agora, quantos pacientes vocês têm essa abertura bucal aqui? Não é loucura? Você tem que luxar a mandíbula e depois você reduz, né? É loucura para você conseguir polimerizar adequadamente, tá? Outra coisa que é importante em relação ao posicionamento é a estabilização do foto em cima da restauração. Porque todo mundo aqui aprendeu que não pode olhar para a luz emitida pelo equipamento fotopolimizador, certo? E aí o que a gente faz? Liga e faz o quê? Vira. Ó, virei, olha o que acontece com a minha mão quando eu viro. A mão vem junto. Aí quando você está vendo, você entregou luz para o equipamento, para o material? Provavelmente não, muito menos. Então o que a gente precisa fazer? Ou estabilizar dessa forma, eu gosto de colocar um dedo próximo à restauração, apoiar esse dedo e apoiar a ponta do equipamento foto no meu dedo. Ou então usar barreiras de proteção. Mas essas barreiras de proteção aqui são muito pequenas, tá? E aí acaba extravasando luz pelas laterais dessas barreiras. Então o tipo de barreira que a gente recomenda são esses óculos laranja, que são práticos. Quem aqui usa óculos laranja de proteção no dia a dia? Aí tira um óculos, aí quem trabalha com lupa, tira a lupa, coloca o óculos, aí tira o óculos, coloca... Só quem trabalha com auxiliar aí dá, né? Mas essas raquetes são mais práticas, você consegue colocar a raquete mesmo assim. Mas olha que interessante, essas barreiras todas, na pior hipótese possível, elas bloqueiam 97% da luz azul que está sendo emitida. Ou seja, são um método seguro para você conseguir bloquear a luz e conseguir enxergar, ver a luz que está saindo do fotopolimizador, para você saber que se está entregando luz não para aquela restauração. Tudo bem? E aí, a Ultradent, na verdade, essa é uma empresa que a Ultradent comprou, que ela fabrica protetores, barreiras de proteção, e a gente tem essa barreira laranja e essas barreiras aqui que são para diferentes comprimentos de onda. Só que a Ultradent só trouxe para o Brasil essas para o laser, né? E aí a gente pode pedir para a Ultradent carinhosamente para, se vocês tiverem interesse, para eles trazerem essa barreira. Eu tenho até aqui, ó, eu vou fazer uma demonstração ao vivo. Demonstração de resina eu não faço de jeito nenhum, mas disso daqui eu posso fazer. Vocês conseguem me ver aí? Olha que interessante. Só não posso errar, né, isso. Essa é a barreira de proteção. E aí, para quem trabalha com lupa, é mais ou menos isso daqui, certo? E aí você só coloca por cima, você encaixa e ele fica de maneira adequada. E aí eu quero tirar, eu só faço isso. Não é mais interessante você ficar colocando óculos, tira óculos, põe óculos, tira óculos. Então aí eu vou fotoativar, eu coloco, fotoativo, aí depois terminei e eu tiro.
Então, acho que funciona bem. Aqui tem até um vídeo mostrando o funcionamento. Não, a modelo não é tão bonita quanto eu, mas serve ali para vocês entenderem o funcionamento. Ó. Colocou atrás da lupa. É claro que para a resina é laranja, né? Para a fotopolimização é laranja. Para você não ter que ficar segurando o óculos ou para você fazer esse tipo de malabarismo que normalmente a gente faz. Ou então, pior ainda, né? A gente não usa. E aí a gente não vai ficar... Deixa eu tirar o óculos. A gente não vai ficar cego a curto prazo. Eu olhei e fiquei cego. Isso é uma degeneração a longo prazo. E aí isso pode acarretar uma perda de visão a longo prazo. E não queremos preservar a nossa visão, certo? Vamos falar um pouquinho sobre tempo de exposição, que é outro fator. Eu vou correr um pouquinho, senão não vai dar tempo. Que o tempo de exposição é calculado com o seguinte. É a irradiância pelo tempo, a gente vai ter algo que chama exposição radiante, que é a quantidade de luz que esse material está recebendo, ou que quantidade de luz esse material precisa receber. Tudo bem? E aqui, ó, isso é algo que é bem interessante, porque os fabricantes nos dão uma diretriz relacionada a tempo de exposição, certo? Por exemplo, aqui a gente tem 2 resinas da Ultradent. Aqui, ó, se você tem um foto com mais de 800 mW por centímetro quadrado, 10 segundos, polimerização final de 20 segundos. Para outra resina aqui, é a mesma coisa, só que você tem um foto com menor hesitância, você tem que polimerizar por 40 segundos. Só que, eu mexi aqui, vocês estão me ouvindo? Só que essas informações são baseadas em quê? Numa situação clínica, onde existe distância, ou numa situação com hesitância igual a radiância, a 0 milímetros? O que vocês acham? A 0 milímetros. Ou seja, na maior parte dos casos de vocês conseguem encostar o foto no material restaurador? Eu acho que não, né? E aí, normalmente, o que a gente está fazendo? A gente está entregando menos luz do que a gente precisaria entregar. Ou seja, a gente precisa repensar o modo de entregar a luz para as nossas restaurações. Tudo bem? Se a gente tem uma distância maior, a gente sabe que a gente vai perder luz. Então, o que eu posso fazer para compensar isso? Vamos voltar aqui. Ó. Irradiância. Se a gente tem uma irradiância menor aqui, o que eu posso fazer aqui para ter o mesmo número aqui? Aumentar o tempo. Então, a gente pode, muitas vezes, aumentar um pouquinho o tempo quando a gente tem uma situação onde a gente sabe que vai ter perda de luz. Mas, a gente precisa se preocupar com o quê quando a gente aumenta o tempo? Aumento de temperatura. E aí, muitas pessoas falam, mas o valo esquenta. Quem aqui acha que o valo esquenta? Eu também acho. Certo? Isso é um problema. Se ele esquenta ou não, isso é uma realidade. O valo esquenta. E qualquer equipamento que tenha uma potência alta, ele vai esquentar. Vocês já pegaram qualquer equipamento? O Deep Cure esquenta? Esquenta. O Blue Phase esquenta? Esquenta. Todos eles esquentam. E por eles terem uma potência maior, eles vão esquentar. Agora, a gente precisa entender se isso é um problema ou não para a gente. Porque, graças a Deus, o dente é um mau condutor térmico. Então, se a gente tiver um aumento de temperatura, isso vai demorar para ser transmitido para o tecido pulpar. E aqui a gente tem um estudo que mostra diferentes casos aqui, ó, para diferentes resinas compostas. Mas se a gente usa o Valo X por 20 segundos, a gente tem um aumento de temperatura de cerca de 4 graus. Existe na literatura um número cabalístico, que eu não vou discutir aqui como ele foi obtido, de um aumento de temperatura de 5,5 graus, que seria prejudicial, poderia causar uma inflamação pulpar irreversível. Então, dentro dos 20 segundos, a gente está tranquilo, certo? O pior de tudo seria em tecido gengival. E aí, o que a gente pode fazer para evitar esse tipo de... Tem até na literatura casos de queimadura de lábio de paciente por conta de aumento de temperatura. Para evitar isso, a gente consegue utilizar um ar da seringa tríplice ao mesmo tempo que a gente está fotopolimerizando. Tudo bem? E aí a gente precisa manter a ponta limpa e, para isso, a gente precisa usar barreiras de proteção. E olha aqui, a gente tem estudos até mostrando barreira de proteção. Ó. Aqui, o Magipack. Quem usa Magipack para proteger? Tá. O Magipack é uma excelente opção, desde que você coloque uma barreira só, uma camada só. Então, o ideal é que a gente utilize o Magipack assim, ó. Se a gente tem ele enrugado assim em cima da ponta do equipamento, a gente vai ter perda da luz que vai estar chegando no material restaurador. Tudo bem? E além disso, algo que eu acho muito legal
E aí é uma grande evolução que eu acho. Os equipamentos para fotopolinização, eles estão num estágio, o ValueX é um excelente equipamento. Eu acredito que para fotopolinização agora a gente precise usar esses equipamentos muito bons, mas usar eles de maneira adequada. Acho que o melhor que a gente pode fazer é treinar a fotopolinização, se conscientizar a respeito disso. Mas a gente tem utilizado os fotopolinizadores, aqui num CIOSP, eu brincando com o Garófalo de mudar os modos, que são os modos de diagnóstico, tudo bem? Então, além dos modos de fotopolinização, a gente tem os modos de diagnóstico de luz branca e de luz violeta, tudo bem? E aí, por que isso é legal? A gente tem uma lente interproximal, para diagnóstico interproximal, uma lente difusora que a gente consegue utilizar com luz branca e luz violeta. E aí, ó, eu vou trazer, estou acabando, tá? Aqui a gente tem um caso onde na radiografia a gente ficou com um pouco de dúvida com relação à extensão dessa lesão de cárie interproximal. E aí a gente fez essa transiluminação, vocês conseguem ver um sombreamento aqui? Sim? Então, por conta da transiluminação, a gente resolveu acessar essa cavidade. E aí, olha como que estava um tecido cariado. Então, ajuda a gente a dar o diagnóstico correto, né? Claro que é uma ferramenta auxiliar. E aí, depois da restauração toda feita, a gente tem algo interessante. E mais do que isso, eu tenho recebido muito lá na faculdade casos de pacientes com algum tipo de hipomineralização. E aí, algo que o pessoal lá de São José, a professora Alessandra Borges, o professor Carlos Torres têm estudado bastante, mas para a gente tratar essas manchas brancas, a gente precisa fazer um correto diagnóstico dessas manchas. E para fazer um diagnóstico correto dessas manchas, a gente precisa saber a profundidade dessas manchas. E a gente só consegue saber a profundidade das manchas fazendo o quê? Transiluminação. E aí, para isso, o ValueX é excelente. E aqui a gente tem um caso onde o paciente pós-ortodôntico tinha várias lesões inativas de cárie, e a gente resolveu utilizar um infiltrante resinoso. E aqui aplicando o ácido, aplicando o álcool, aí depois aplicando o infiltrante. E olha que interessante, depois a gente faz o acabamento, o polimento todo, mas olha que interessante, até para a gente saber se a porosidade da lesão está exposta, algo que o Borelli já me ensinou, não sei se o Borelli está por aí, mas ele fala muito sobre isso, de novo, o pessoal de São José, é exatamente isso daqui, ó. A gente transiluminar ao mesmo tempo que a gente está usando o álcool. Porque quando a gente usa o álcool, essa característica da porosidade tem que mudar. E aí a gente vê se está na hora da gente utilizar o infiltrante resinoso ou não. Muitas vezes o infiltrante não dá certo porque a gente não tem o diagnóstico correto. E para isso, para saber se está na hora certa de infiltrar, a gente precisa da transiluminação. Tudo bem? Aí depois, aí o antes e o depois, tem uma manchinha ou outra ali, mas o paciente está feliz da vida. E a gente precisa tratar o paciente, não é para o nosso ego, né? Certo? Aqui um outro caso de fluorose, é outro tipo de mancha branca, mas só mostrando o ValueX como ferramenta de diagnóstico também. Aqui a gente consegue ver uma mancha mais profunda, vocês conseguem observar isso? E aí, como a gente viu que a maior parte das manchas eram superficiais, a gente optou por fazer o quê primeiro? Uma microabrasão, e aí nesse caso a gente usou o palustre, né? Mas a gente pode ter diversos materiais diferentes. E aí depois da microabrasão, até um caso que a gente fez na especialização, a professora Larissa Marcelino participou da execução desse caso. E aí depois da microabrasão, a gente consegue ver que essas manchas brancas que eram profundas ainda estão presentes. E a paciente estava se incomodando com isso. Mas a gente já tinha esse diagnóstico antes de começar a microabrasão. A gente sabia que essa região ia ser mais difícil. Então, o que a gente fez? Optou por fazer infiltração resinosa nessa região. E ali, de novo, a transiluminação ajudando para saber se é o momento certo ou não de aplicar esse infiltrante. Aí a sequência toda de acabamento e polimento, e depois o caso finalizado. E o ValueX também funciona muito com a luz violeta para a gente ver diferença de fluorescência entre resina composta e dente. Então a gente consegue remover mais seletivamente attachments, por exemplo. Aqui eu vou passar rapidinho esse caso, que eu já estourei o tempo faz tempo. Mas só para mostrar isso daqui, ó. Aqui a gente consegue, vocês conseguem ver a resina composta? Conseguem, certo? Mas assim não fica mais fácil? A gente consegue ver exatamente. E aí depois a gente consegue remover isso seletivamente e conferir
com essa luz de diagnóstico, se removeu tudo ou não. Aqui a gente consegue ver que tem um pouquinho aqui, mas Deus perdoa. Certo? E aí depois a gente faz a sequência toda da restauração, e aí a gente tem uma restauração final melhor. Aqui, só para resumir tudo que a gente falou, para escolher o equipamento fotopolinizador, a gente precisa se preocupar com todos esses fatores, e é isso que a gente preconiza hoje, baseado em todos os artigos científicos que a gente fez, todos os estudos que a gente conduz na universidade, e até não só a gente, como vários grupos diferentes. Aqui eu mostrei artigos científicos de diferentes grupos de pesquisa, e eu agradeço ao Ultradent pela valorização da ciência na prática clínica, né? E aqui, quando a gente vai fotoativar a restauração, alguns cuidados que a gente precisa ter. Tudo bem? Aqui é um livro... Vocês querem, deixa eu voltar, eu passei muito rápido, né? É que eu estou ansioso com o tempo. Tudo bem? Aqui eu queria... a gente está escrevendo um livro de fotopolinização, eu, o professor Marcelo Giannini, o professor Richard Price, o professor Ronaldo Irata, a gente convidou alguns coautores, como Fabrício Colares, Carlos Soares, então é uma galera muito boa, o professor César Arraes, que está escrevendo esse livro. Espero que, se tudo der certo, a gente lance no CIOSP. Então, se vocês tiverem interesse de se aprofundar um pouquinho mais, procurem esse livro. Eu gostaria de agradecer à minha universidade pelo apoio de estar aqui, pela toda a minha formação, e agradecer ao Ultradent não só por estar aqui, eu agradeço muito por estar aqui, mas também por todas as ações que a Ultradent faz na universidade. Então, por exemplo, a Ultradent já doou alguns equipamentos fotopolinizadores para uso dos alunos de graduação, inclusive outra ação foi proporcionar que alguns alunos da graduação da Universidade de São Paulo estivessem assistindo essa palestra. Algumas atividades de clareamento, a Ultradent fornece os géis clareadores, então, e até equipamentos de pesquisa, a Ultradent emprestou alguns equipamentos de pesquisa, e eles são muito claros na seguinte condição: o resultado é o resultado. Independente se for bom ou ruim para a empresa, o resultado é o resultado, e é isso que a gente quer. Então, acho que isso versa muito com o que a gente acredita como professor de melhorar a saúde bucal globalmente, que conversa muito com a missão da Ultradent, que é melhorar a saúde bucal globalmente. Certo? Queria agradecer por mais essa oportunidade, o pessoal da Colômbia, eu vi que tinha muitos amigos que eu fiz na Colômbia por aí, então, muito obrigado pela atenção, e é isso aí.